sempre que eu quiser fazer pagamento da minha... Sempre que eu quiser fazer pagamento no site da empresa ou da universidade, esse sistema tem que estar sempre aí. Não pode me criar transtorno. Se esse sistema me criar transtorno, eu não vou ter como pagar a propina nessa determinada universidade. Então, hoje há necessidade de nós adotarmos esses 3 princípios. E esses 3 princípios são princípios básicos que não nos custa nem nada, simplesmente é organização. E as pessoas esquecem-se desse princípio e começamos a perder, então, aquilo que é a segurança de uma determinada organização. Na volta disso, foi então, assim, criado uma norma que permite nos guiar para que possamos caminhar sem um atropelo. É tipo um condutor. Um condutor, se não ter as regras básicas se ele não souber as regras básicas de condução, esse condutor vai cometer muitos erros. Onde tem sinal de prioridade, ele vai querer fazer ultrapassagem. Onde não se deve parar, ele vai querer parar. Onde tem uma curva acentuada, ele vai acelerar. Então, são normas que um condutor deve saber. Qual é essa norma? Em segurança de informação, essa norma nós chamamos de ISO. A norma ISO é que padroniza, é que orienta, é que guia, em colaboração com o Instituto de Eletrotécnica, criar então aquilo que chama-se um padrão, uma única sequência que todos deverão seguir, evitando assim aquilo que nós chamamos a colisão em sistema de informação. Quando trata-se de sistema de informação, nós devemos saber sempre a norma 27.000. A norma 27.000 é o ABC da segurança de informação. É o ABC da segurança de informação que eu acabei de dizer aqui há pouco tempo, que nós temos a integridade, confidencialidade e autenticidade. Isso tem que estar patente. Isso tem que estar patente. E, para isso, um sistema de gestão de serviço de segurança de informação. O que é um sistema de gestão de segurança de informação? Um sistema de serviço de segurança de informação permite criar um processo ou um controle, tendo em conta para salvaguardar os dados, a aplicação de uma determinada organização, tendo em conta os 3 princípios que nós aqui abordamos. Porque, vamos lá supor, eu tenho uma aplicação. Nessa minha aplicação, o sistema de gestão de serviço de informação é 0. Qualquer um entra, faz o que bem entender. Esse sistema não está bem modelado. Por quê? Porque as 3 regras são atropeladas. Informação que é distinta simplesmente para o diretor, todos nós estamos a conseguir visualizar. Eu posso alterar a informação do diretor, a dizer que é mesmo o diretor que autorizou aquela informação. Eu quero digitar um documento
chego no computador X, documento não consigo, em função do tempo, o sistema está muito lento. Isso cria uma instabilidade naquilo que nós chamamos de aplicação. Então, devemos ver sempre este lado. E temos a norma 27001, a ISO 27001. O que é isso, ISO 27001? A norma ISO 27001 é que estabelece o caminho, orienta, é um modelo orientador. Sempre que nós temos uma organização, a organização tem que estar vinculada na ISO 27001. Por que a empresa deve estar vinculada na ISO 27001? Porque a ISO 27001 é um guia orientador. Se nós queremos partir para que a nossa empresa esteja legalizada em termos de informação, para que a nossa empresa esteja reconhecida que segue esses princípios, nós temos que tê-la bem modelada. Porque quando nós temos quando nós conhecemos a norma 27001, nós vamos nos basear consoante as suas regras. O que diz então a norma 27001? A norma 27001 diz que nós temos que fazer planificação. O que é isso, planificação? Planificação é nada mais sabermos o que vamos fazer amanhã. O que nós vamos fazer amanhã? Se nós não fizermos o que nós planificamos, o que vai acontecer? Sempre que eu tenho uma organização, eu devo definir uma estratégia de segurança. Estás a entender? Onde é que é o meu ponto mais fraco? Qual é o meu ponto mais forte? Eu tenho que fazer um levantamento na empresa para, então, definir os nossos modelos. E numa empresa tem que ter uma equipa de segurança. Essa equipa de segurança tem que ser constituída por um gestor. Esse gestor, caso haja um problema em segurança, esse gestor é que vai dar cara, ele é que vai aparecer. Quais são os pontos fortes de uma determinada organização? Quais são as fragilidades que eu tenho? Se eu tiver que ser invadido hoje, quais são as políticas que eu devo usar? Se o meu sistema ir abaixo, o que vai fazer? O que eu farei? Então, são essas todas as políticas que uma determinada empresa deve adotar. E depois temos a organização, temos que organizar as equipas, quais são as prioridades, e depois vêm as operações. As operações vêm mais no intuito da monitorização. Monitorização é o quê? A monitorização é o controle. Eu tenho que saber, eu tenho que monitorizar a minha rede, tenho que verificar o que está a acontecer no circuito de segurança da informação. Será que não tem aí um endemido, um intruso na rede que está a espiar a minha rede? Será que está tudo a correr bem? Então, isso é que é monitorar, supervisionar. E, em função desses 3 passos, eu tenho que reportar sempre em função de um relatório. Como é que está o sistema de informação, se tem uma máquina, se tem um programa que nós devemos adicionar, se está tudo a correr bem, se durante o mês não tivemos nenhuma invasão, não tivemos nenhuma tentativa de invasão. Essas todas as informações que nós vamos colhendo durante o tempo é que vai ajudar o gestor na tomada de decisão. Na próxima planificação, se nós estamos a ser invadidos, teremos que fazer novamente um teste para saber até que ponto é que nós estamos. É assim, então, que funciona a norma 27001. E dizer que a norma 27001
é baseado em avaliação de risco e tratamento de risco. Eu tenho que fazer uma avaliação do meu aparato de segurança. O que que eu tenho? Eu tenho isso, tenho aquilo. E agora, eu avaliei riscos. Quando eu faço uma avaliação do risco, tenho que mitigar esses riscos. Como é que se faz essa mitigação dos riscos? Essa mitigação dos riscos, lá mais à frente vamos falar acerca disso, vem a norma 27002. A norma 27002 vem no intuito de dar sustentabilidade naquilo que foi a avaliação que nós fizemos. Vamos lá supor. Eu vou detectar de que na minha empresa eu preciso não, ou seja, vamos ditar regras. Não devemos comprar software pirateado. Estou a avaliar, porque se nós comprarmos software pirateados, somos capazes de ser invadidos. Há tempos aconteceu uma situação de que muitas das empresas, mais de 250 mil computadores foram invadidos, há mais de 150 países. Em função de quê? A Microsoft havia atualizado o seu sistema. Sempre que uma determinada empresa vende um produto, as falhas existem. O produto está no mercado, para os clientes terem o prévio contato com esse determinado produto. Quanto a isso, eles vão vendo se esse produto, vão explorando a vulnerabilidade, capacidade de ser atacado, se está tudo bem, se não está tudo bem. Só que muitas das empresas, como não haviam comprado o produto de tal maneira, então foram atacadas. Muitas empresas também não atualizaram o seu sistema. Quando as empresas não atualizaram os seus sistemas, então os sistemas que eles foram instalados tinha sido invadido. Mais de 250 mil computadores foram invadidos em função disso. Então, qual é a necessidade? A necessidade é que temos que atualizar sempre os softwares. Não deixarmos para trás. Se nós atualizarmos o nosso software, seremos livres de ser atacados. Ou estamos a melhorar o nosso sistema de informação. Então, o que é que vem o controle? O controle é uma medida que surge, então, para dizer que tens que atualizar o sistema. Nenhum funcionário deve colocar a palavra passe visível ou guardar a sua palavra passe num ficheiro no computador. Essa é uma regra. Mas existem funcionários que são curiosos. Se esse funcionário é curioso, ele vai fazer mesmo isso. As palavras passe devem ser muito robustas. Não deve ser 1, 2, 3, 4, nem data do seu aniversário, nem aniversário do seu filho, nem do seu cão. Tem empregados que vão tentar fazer isso. Nós na norma 27002, devemos usar medida coesiva para que isso não possa acontecer, porque de natureza o ser humano é curioso, vai querer fazer. Se ele vai querer fazer, o que é que nós devemos fazer então? Passo plenário. Temos que usar medidas coesivas para que isso não possa acontecer. Essa medida é o controle. As palavras passe são guardadas nos navegadores. Sempre que tivermos a acessar um determinado computador, nós veremos de que a nossa palavra passe vai ser armazenada no browser.
Se eu entrar no teu computador, vou ver todas as palavras passe. Mas isso não deve acontecer, porque hoje nós temos gestores de password. Com gestor de password, todas as palavras passe ficam armazenadas naquele gestor. Basta eu ter simplesmente a senha daquilo. Não necessariamente meter uma senha fraca. E se a senha estiver fraca, vai dizer, não, a tua senha está muito fraca. E vem as dicas de como ter palavras passe forte. Então, temos a avaliação dos riscos e temos tratamento do risco. Quem faz a avaliação de risco? Quem faz a avaliação de risco é a norma 27001. E quem faz o tratamento do risco? Que faz o tratamento do risco é a norma 27002. É assim que funciona. É a norma 27002. E assim sucessivamente. É assim sucessivamente. E muitas das empresas cometem esse erro. Cometem erros banais, palavra passe, 1, 2, 3, 4. Palavra passe, número, data de nascimento do filho. As coisas não funcionam assim. Quanto mais a palavra for reduzida, é mais fácil de ser invadido. Será mais fácil de ser invadido. Será mais fácil de ser invadido. E assim sucessivamente. É como tudo, temos sempre uma estrutura. A norma 27001 tem uma estrutura. Tem que ter uma equipa de implementação. Um conjunto de experts com um líder que vão velar pela parte de segurança de uma determinada organização. Há existem organizações que não têm uma equipa de segurança. Como é que uma organização não vai ter uma equipa de segurança? Quando uma organização não tem uma equipa de segurança, essa organização é frágil, porque aí ninguém acerta os pedidos, não aceitam. Aí cada um vai fazer o que ele bem entender. Há empresas que o computador, cada funcionário consegue estabelecer uma determinada palavra passe. E a palavra passe, uma palavra passe de 3 caracteres, 1, 2, 3, amor. E o mais engraçado é que quando um determinado funcionário no dia seguinte vem e ele não veio que trocou a palavra passe, terão que lhe ligar, olá fulano, qual é a palavra passe desse computador? Isso é um erro banal, é um erro. Então, a estrutura, segundo a ISO 27001, diz que temos que ter uma equipa de implementação. E temos que definir o escopo. O que é esse um escopo? Nós temos que definir qual é a área de prioridade, onde é que nós vamos atuar. Tendo em conta o levantamento que nós fizemos, vamos definir, está aqui, doravante, nós vamos atuar nesse ponto, porque nesse ponto é a zona mais frágil. Para nós mitigarmos esse risco, para nós darmos resposta a este risco. É assim que é definido o escopo no sistema de gestão de segurança de informação. E já falamos que nós devemos mapear e identificar os riscos. Qual é a zona onde nós vamos trabalhar? Vamos atuar neste edifício. Se vamos atuar nesse edifício, quais são os riscos que estão nesse edifício? Qual é a prioridade desses riscos? Para que a nossa prioridade seja máxima neste ponto. É assim que funciona a estrutura da ISO 27001.
E temos que estabelecer um processo de gerenciamento dos riscos. Tem que estar sincronizado, porque quando nós não estabelecemos um processo de gerenciamento dos riscos, nós seremos invadidos. Eu já sei quais são os riscos, tenho que estabelecer os processos para gerenciar, então, os riscos. Vamos lá. Por exemplo, tenho que ter um gerenciador de palavra-passe para permitir que nenhum funcionário possa introduzir uma palavra-passe de 2, 3 caracteres. Não devo utilizar sistema free. Na empresa, sempre que recebemos um e-mail ou seja, sempre que nós recebemos um spam, nós não devemos clicar. Porque se nós clicarmos nesse spam, poderemos, então, ser atacados, seremos alvo de um cavalo de Troia ou um ransomware, que isso vai atrapalhar aquilo que é o funcionamento de uma determinada organização. E essa gestão tem que estar sempre em processo, tem que estar identificado. E tem uma coisa que as empresas, as organizações esquecem-se muito, é o treinamento. Tem-se dito que o elo mais frágil de uma determinada organização é o ser humano. O ser humano é a maior vulnerabilidade que uma organização pode ter. Por que que o ser humano é uma organização? Por que que o ser humano é o ponto mais frágil de uma organização? O ser humano é o ponto mais frágil de uma organização porque o ser humano é, o que eu posso dizer? O ser humano, por natureza, é curioso. Ele sabe que não pode ter uma palavra passe 1, 2, 3. Ele vai insistir em 1, 2, 3. O ser humano é curioso, está a trabalhar, mas tem aí um ficheiro, um navegador aberto. Vai clicando, vai trocando informações, vai no Facebook, vai acessando, sem saber que está a expor a empresa. Então, os funcionários devem ter um treinamento adequado de que existem uma engenharia social. Engenharia social é o quê? A engenharia social é a capacidade de ludibriar, aldrabar, inibir um funcionário ou um ser humano com o intuito de nos dar uma determinada informação fidedigna. Uma informação que só está para um determinado nível, eu usando uma engenharia social, eu posso ludibriar alguém que é para me dar essa informação, dizendo: sou Nelson Manuel Benga, estou em Portugal, sou professor do mestrado e eu, às vezes, dou orientações de como as pessoas podem fazer as suas teses. Essa pessoa está interessada em saber sobre tese, ouviu que estou em Portugal, se calhar também o intuito dele é de vir em Portugal, aí vamos ter uma conversa. E eu vou fazendo questões, vou perguntando, até o ponto de eu conseguir alguma informação, porque geralmente a segurança de informação tem duas formas de como as pessoas invadem o sistema, de forma ativa e de forma passiva. O que é isso, então, de forma ativa? Primeiramente, de forma passiva. De forma passiva, é, como o nome diz, paciente. Eu chego, pergunto, vamos conversando sobre o assunto. Nesse assunto, eu estou querendo chegar no alvo, mas vou nas calmas.
De forma passiva, você vai dar conta que os dados foram alterados. E, geralmente, os ataques é sempre de forma passiva. E manda um e-mail, você responde. Quando você respondeu o e-mail, aí cai na armadilha. Phishing. Você vê te manda um link do Facebook grátis. Você coloca, quando clicar no link, vai ver Facebook. Vai abrir Facebook. Vais colocar tuas credenciais. Quando colocar tuas credenciais, aquelas credenciais que colocaste aí vai cair na aplicação do malfeitor. O malfeitor vai pegar aquela aplicação, vai pegar aquele número e vai entrar na tua aplicação. Depois vai dizer, não, fui alvo de ataque. Então, as empresas devem ter uma parte de treinamento. As empresas, os funcionários devem fazer treinamento aos seus efetivos. Senão, o bem mais precioso de uma organização são os dados. Se os dados forem grampeados, se os dados forem roubados, isso vai ser um autêntico risco para uma determinada organização. Acesso à internet, à Wi-Fi, à rede Wi-Fi. Uma organização que se precisa ser uma informação. Uma organização. Há empresas que até o visitante entra na rede onde os funcionários navegam. Isto, segundo a norma, é um risco autêntico. Por que é um risco autêntico? Eu chego numa determinada empresa, peço acesso, me dá um acesso, entro e aí vou fazendo as minhas magias, man in the middle. Eu consigo monitorar a rede, eu consigo ver o que está acontecendo dentro dessa rede, quais são os documentos que estão a ser transacionados de um lado para o outro. Então, se não tiver uma equipa sólida, com treinamento para incutir responsabilidades nos seus efetivos, aí o sistema fica muito frágil. E nós, às vezes, não sabemos qual é a tamanha responsabilidade que nós temos quando estamos a acessar um recurso de uma determinada organização. Então, os nossos funcionários devem ser mesmo bem treinados para que possam evitar um desastre dentro de uma determinada organização. Porque se uma determinada organização cai num malware como ransomware, os dados são grampeados, não conseguimos acessar a informação do serviço, não vamos trabalhar, vai levar muito tempo. E existem empresas que não têm backup. Backup é o quê? Backup é nada mais a imagem de uma determinada informação. Ou seja, eu tenho um documento no Word, esse documento que eu estou a fazer aqui tem que ter um sítio. Se esse computador estiver estragado, tenho que recorrer a um sítio onde eu vou tirar esse documento. Há empresas que não têm isso. O sistema de armazenamento é no disco. O sistema de armazenamento cada um fez e faz. São coisas básicas que nós devemos ter muita e muita atenção, que não custa nada, é simplesmente organização. E nós devemos documentar e coletar evidências. Documentar é o quê? Tudo deve estar escrito. Tudo deve estar escrito. O que é que um funcionário deve fazer? Quais são os riscos que nós temos em uma determinada empresa? O que aconteceu o mês passado? E as empresas têm que ter treinamento. Vamos lá fazer. Próxima semana, vamos fazer um treinamento para nós vermos
se um determinado funcionário vai cair num phishing, vai cair num ransomware, vai cair numa engenharia social, porque tudo, na verdade, tudo começa com uma engenharia social. Tudo começa com um bate-papo, tudo começa com uma informação. Por isso que é necessário que os funcionários sejam bem treinados. Então, vamos partir para um desafio. Próximo mês, vamos ter um treinamento. O funcionário que cair em phishing, ou seja, o funcionário que não cair em phishing vai ter direito a um bônus. Vamos colocar aí nossos aparatos, os homens de segurança, vamos colocar uma estrutura, vamos escolher 20 ou 15 funcionários. Mandam e-mails nesses funcionários, conversam, um bate-papo com esse funcionário, que é para garantir que eles possam dar um determinado dado de uma informação, porque há funcionários também que não são sigilosos, falam tudo, palavra passe do seu gabinete, vamos colocar uma rede. Nessa rede, vamos ver quem vai acessar essa rede. Porque geralmente nós às vezes dizemos, não, eu estou numa rede, estás numa rede, tudo bem, rede pública. Na rede pública pode acontecer tudo. Eu, exemplo, numa determinada empresa, eu não posso chegar numa rede pública e mandar um documento para o Instituto Politécnico de Setúbal. Eu não posso fazer isso. Por que eu não devo fazer isso? Eu não devo fazer isso porque eu aí estou vulnerável. Vulnerável é o quê? Vulnerável é a capacidade de ser invadido. Estou vulnerável. Por que eu estou vulnerável? É uma rede pública. Tu não sabes quem que está aí do outro lado, que está a monitorizar, que está a ver o que você está a mandar. Ele pode capturar aquela informação e fazer daquela informação não autêntica. Estás a entender? Então é isso que as empresas, que as pessoas devem ter quando chegam numa rede pública, acessam logo. E começam a trocar informações fidedignas, informações da empresa. A empresa está a ser vulnerável. Amanhã sai nos jornais que a empresa foi invadida. E hoje em dia existe um mercado negro. Esse mercado negro é um mercado onde os hackers invadem sistemas, tiram grandes informações e vendem aí. Sempre que precisar de uma determinada informação, por exemplo, precisa a informação da Google, se for invadida, você consegue encontrar essa informação aí. Então, temos que ter muito cuidado. Aqui em Portugal, segundo os relatos, há 2 anos, não posso falar isso porque não tenho provas, mas alguém ligado à segurança de informação, nesta área há muitos anos, ela disse que uma das cadeias televisivas havia sido invadida e no dia seguinte encontraram as suas informações no mercado negro. Então, temos que ter muito cuidado. Temos que documentar sempre. Em função deste testemunho, vamos alertando lá no ano X, houve isso, um funcionário tentou acessar um link. Em função daquele link, e as credenciais vazaram. É isso. Eu trabalhava num sítio em que o papel, vinha um papel, no canto do papel via sempre escrito a confidencialidade, confidencial. Mas espera aí, como é que tem um papel, está escrito confidencial? Significa que eu não posso ler aquele papel, não é? Mas vós sabeis que o ser humano é de natureza, geralmente o ser humano é curioso. Se o ser humano é curioso por natureza, então vou ver. O que é que me impede de não ver aquele documento? Não tem criptografia. Não há criptografia. O que é isso, criptografia? Não está codificado para que um determinado nível é que possa simplesmente ver aquela informação. Não está. Está aí, mas está escrito confidencial. Que palhaçada é essa? É muita palhaçada. Então, são coisas básicas de segurança que nós devemos ter.
Agora, tens que fazer um levantamento para saber se a tua empresa está segura. Se hoje fores invadido, o que é que vais fazer? Será que a tua empresa tem backup? Será que há treinamento dos seus funcionários para dizer quais são os riscos que esses funcionários estão submetidos? Porque o sistema de informação funciona tipo um condutor. Um condutor, se ele não se submeter-se na via, não terá estresse, não terá problema. Está em casa. Está em casa. O carro está no quintal. Com a estrada, ele não vai ter problema. Mas se ele pegar o carro, a partir do momento que ele começar a ter uma velocidade maior que zero, acabou. Ele está submetido a tudo. Tudo pode acontecer. Então, é como nós. Quando nós estamos ligados na internet acontece tudo. Se na internet acontece tudo, nós temos que ser capazes de estarmos seguros, senão seremos invadidos. Seremos invadidos. É por isso que muitas empresas hoje não adotaram a cloud computing. O que é esse cloud computing? Serviço na nuvem. Vamos lá, supor. Eu tenho um computador de 20 GB de armazenamento. E eu preciso de 100 computadores. Mas esses 100 computadores só vou usar neste mês. Se eu só vou usar esses 100 computadores nesse mês, não há necessidade de eu comprar esses 100 computadores. O que é que eu vou fazer? Vou alugar uma infraestrutura. Essa infraestrutura aluga-se aonde? É na rede, é na nuvem. São servidores espalhados por todo mundo. Eu não sei se está na Europa, se está na América, se está na África. Mas agora, vem a questão. E se eu for invadido? Como é que fica? A minha informação, os meus clientes, como é que fica? Outros 500. São outros 500. Por isso é que os bancos, não conheço nenhum banco que os seus serviços estão migrados para cloud computing. Porque, tudo tem vantagem e desvantagem. Exemplo, se eu tiver o meu servidor on-premise, localmente, eu sei que simplesmente, entre aspas, a minha equipe é que sabe desse servidor. Mas agora, se eu disser, os meus dados agora estão aqui, eu não sei quem que vai ter mais essa informação a nível do mundo. Está a entender? Então, são essas coisas que nós devemos ter muito em conta quando nós usamos a internet. Devemos ter muita, muita atenção. Já falamos sobre monitoramento e as medições. Temos que monitorar sempre a nossa rede, evitando, então, assim, aquilo que nós chamamos de intrusos na nossa rede. Temos que ver sempre, ver o que está a acontecer, o que não está a acontecer, o que está a ocorrer de errado, para assim, então, nós darmos uma resposta. E temos que realizar auditorias internas. Auditoria é o quê? A capacidade de nós verificarmos se tudo aquilo que nós implementamos está a ser efetivado. Dissemos que as palavras base não pode ser 1, 2, 3, 4. Será que está a se efetivar? Temos que fazer uma auditoria. Tem que ter uma equipa de auditoria, verificar. Estabelecemos regra que devemos usar gestores de palavra-passe. Será que está a se usar gestor de palavra-passe? Fizemos um levantamento de que não podemos usar sistemas free na nossa empresa. Será que estamos a usar sistemas free?
Devemos usar antivírus. Será que estamos a usar antivírus? Então, essa é uma auditoria. É um controle que nós vamos fazendo em função de um determinado período para garantir que as normas estão a ser implementadas. E as empresas devem preparar-se para a certificação. Porque se tu fores uma empresa prestadora de serviço, a primeira coisa que vai lhe ser questionado é se a tua empresa está certificada com a norma ISO para o efeito. Porque quando uma empresa está certificada com a norma ISO, significa que ela segue os padrões. Se ela segue os padrões, então essa empresa é fidedigna. Eu não vou contratar uma empresa para prestar um determinado serviço, depois de um determinado tempo, essa empresa é invadida. Não posso. Tá, até que pode, a empresa pode ser invadida, mas, no princípio, eu tenho que saber se essa empresa está mesmo certificada. Porque, pá, a empresa pode ser invadida, mas está certificada, é como tudo, os erros acontecem. Nenhuma empresa é 100% segura. Mas o mais importante em segurança da informação é nós termos a resiliência. O que é isso, resiliência? A resiliência é o espírito de caíste, levanta. Há muitas empresas, quando são invadidas, não conseguem resistir no mercado. As empresas perdem clientes. Os funcionários entram no desemprego. E as melhorias têm que ser contínua. Durante um determinado tempo, faz-se um levantamento. Fizemos a gestão, esse mês, o nosso objetivo é chegar pelo menos a 98% com a segurança interna. Depois desse determinado período, vamos fazer um levantamento. Será que conseguimos? Chegamos a quanto? Chegamos a 60. Chegamos a 60, vamos nos esforçar mais. Sucessivamente. E devemos desafiar os funcionários a invadirem o nosso sistema, encontrar falhas, para que nós possamos, então, melhorar o sistema. É por isso que existem versões. Versão 1, versão 2, versão 3, versão 4. Aquilo é para garantir a confidencialidade do nosso sistema. E falávamos sobre a norma 27001. A 27001 é o documentário. E a 27002 é a implementação em função do documentário que nós fizemos. Agora vamos partir para a prática. É o controle, é a efetivação. Saímos da teoria para a prática. Não devemos usar palavras passe 1, 2, 3. Tá bom. O que é que devemos fazer agora? Sempre que um determinado funcionário tentar usar 1, 2, 3, o sistema não aceita. Tem que bloquear. Na empresa, não podemos usar e-mails pessoais, devemos usar e-mails institucionais. Meu Deus. Vida. Eu dizia de que o ser humano é de natureza curioso. É curioso. Aquilo que a Bíblia nos orienta, conhecereis a verdade vos libertará. Eu trabalhava no sítio em que o pessoal do DTTI, do DTTI, incansavelmente, criaram e-mails institucionais. Mas os caramelos
não aplicavam. Quer dizer, você cria e-mails institucionais para o Cicrano, para a Cicrana, para a Caramela, para o Caramelo, mas os caramelos não vão usar, vai ficar aí perfeitíssimo. Cada um usa o e-mail dele, pessoal, da empresa não usa. Tudo bem, está aí no organigrama, está aí no blá blá blá, que deve-se usar, deve-se usar e-mails institucionais. Mas agora, o que é que se faz? Se eu não usar, o que é que vai acontecer? Aceito, não está programado nada, eu uso o que não deve ser assim. Os e-mails institucionais é para serem usados. Quando os e-mails institucionais são usados, isso facilita o processo de segurança de uma determinada organização. Isso facilita. No Instituto Politécnico de Setúbal tem uma cena muito simples. O que acontece em Setúbal? Na reprografia, os estudantes têm direito têm direito a imprimir com um preço simbólico. Na Universidade de Setúbal, você, como estudante, o Wi-Fi é grátis. É grátis. O que acontece? O que acontece no Instituto Politécnico de Setúbal, ninguém te pergunta se és estudante ou não. Não acontece isso. Veste fazer o quê? Vim imprimir. Veste imprimir? Tá bom. Usa as tuas credenciais institucionais. Quais são as tuas credenciais institucionais? O teu e-mail institucional como estudante e a tua palavra passe. Está lá. Você vê? Então, isso é aplicabilidade. Isso é a prática. Se não tiveres isso, não tem como acessar, não tens. E o monitoramento sabe quem está a entrar, porque eu, apesar de que eu, posso entrar com uma conta do meu colega, posso entrar, mas são outros 500. Agora, numa instituição, tem e-mails institucionais, ninguém usa. Cada um usa o e-mail pessoal. Palhaçada. Isso é muita palhaçada. E essa norma compõe uma determinada lista, que são as secções, que nós podemos acompanhar, que permite, então, o controle da segurança da informação. Política de segurança da informação. O que é isso, política de segurança da informação? São as regras, deve-se criar sempre um documento. Quando nós criamos um documento, essa norma vai ser uma norma sequencial. Não teremos como ficarmos, não, por que não usaste isso? Por que usaste aquilo? Por quê? Porque nós temos uma norma, temos uma política, temos uma regra. Porque o Serviço de Segurança de Informação é baseado numa norma. E quando nós não estamos dentro dessa política, acontecem os acidentes, acontecem os ataques. Porque enquanto nós hoje estamos aqui a tentar fazer uma abordagem sobre aquilo que é o Serviço de Informação, tem pessoas estas horas que estão a estudar modelo para que possam invadir um determinado sistema. Temos que ter muita atenção quanto a isso. E a Organização da Segurança da Informação. A segurança da informação deve ser implementada numa determinada organização. Porque quando uma determinada organização, o seu sistema de informação é débil, complica aquilo que é a tramitação dos dados, a validação daquilo que é a rede em si. Então, são coisas que o sigilo das informações, a cadeia, tem que ter uma cadeia. Uma determinada informação só deve pertencer a um determinado nível.
Em função de quê? Da organização. Tem que ter uma organização com o objetivo de quê? É lógico que numa determinada organização, o bem mais precioso de uma determinada organização são os dados. Se os dados de uma determinada organização não forem salvaguardados, esses dados são vazados. São vazados. Gestão de ativos. O que é isso, gestão de ativos? Ativos são todos os meios preciosos de uma determinada organização que tem um determinado valor. Então, nós devemos descrever todos os ativos que nós temos de uma determinada organização. Quando nós descrevemos esses ativos, vamos ver então se esses ativos estão seguros. Vida. Há coisas que, é aquilo que a palavra diz, né? Conhecereis a verdade, se esta verdade vos liberta. Há empresas, coisas simples. Computadores da empresa não têm antivírus, mas são empresas que tratam grande volume de informação. Uma empresa que os computadores não têm antivírus, ninguém se preocupa com nada, é triste, é lamentável. É lamentável. Mas nós temos uma determinada área, que dá resposta a isso. O que é que nós chamamos isso? Isso é uma palhaçada autêntica. Quando o nosso sistema, os ativos de uma determinada organização não estão a ser bem cuidados, nós perdemos aquilo que é a essência. Um computador, o chefe pediu-te que para fazer um determinado documento leva 1 hora, 3 horas, 4 horas. Um computador que produz informações que vai... Um gestor de top. Computador não tem antivírus. Computador, você está a teclar, vem sempre informações. É complicado. Então, devemos manter seguros os ativos de uma determinada organização. Os backups têm que ser constantes, temos que fazer sempre backup. E os backups, não devemos esperar simplesmente quando um dia o ativo de uma determinada organização tiver problema, só assim que nós vamos trabalhar com backup. Não! Hoje vamos fazer um teste, vamos ver se os dados que nós temos mandado no servidor B do backup vai funcionar. Porque quando um dia a tua empresa for invadida, não vais ter como salvaguardar os dados. Essa questão de invasão de informação, muito cuidado. Há sítios que é só Deus que ajuda. Porque Estados Unidos tem um caso imediato de 2022, uma empresa renomada no mercado, a SolarWinds. SolarWinds é uma empresa que prestava serviço no governo americano, bem como numa das maiores empresas, Microsoft. Os hackers russos, o que eles fizeram? Utilizaram segurança ativa, segurança passiva. Eles detectaram qual seria o elo mais fraco. Como a empresa trabalhava em cadeia, trabalhar em cadeia é o quê? Eu tenho uma determinada empresa, essa empresa vai prestar serviço na empresa X, na empresa Y, na empresa B, na empresa A. O que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que os hackers estudaram uma vulnerabilidade, um caminho mais fácil. Então, encontraram a empresa mãe, injetaram Burster. Burster é um malware que monitora a rede para saber a que hora, a que momento é que eles estão a executar um determinado produto e não deram conta. Estados Unidos, não estamos a falar de um país assim, Estados Unidos. Então, os hackers penetraram nessa empresa que trabalhava em cadeia. A partir dessa empresa, como essa empresa fornecia software no governo americano, na Microsoft,
Aquilo foi passivamente. Quando terminaram o produto, fecharam o produto, cavalo de Troia. O que é esse cavalo de Troia? Cavalo de Troia, em função aos troianos, esconder uma informação, você vai pensar que é o produto que pediste, mas dentro desse produto tem um vírus, dentro desse produto tem uma coisa que pode te fazer mal. E depois daquilo, as empresas, mais de 1.000 empresas ficaram afetadas. E uma empresa como os Estados Unidos, por quê? Em função de uma vulnerabilidade. E como a empresa é idônea no mercado, o que eles fizeram? Saíram e disseram, pá, pedimos desculpa, a nossa empresa foi invadida, mas os produtos que foram invadidos são estes, os que não foram invadidos são estes, mas nós estamos a fazer tudo por tudo no intuito de encontrar soluções para mitigarmos os riscos. E, segundo eles, foi os russos quem tentaram invadir a empresa. Então, questão de segurança da informação é uma coisa que muitos banalizam. Mas um dia que a tua empresa for invadida, vais ficar pelo menos um dia sem ter os serviços. É aí onde vai dizer, não, segurança de informação, afinal, é uma coisa autêntica, uma coisa fora do outro mundo. E também temos outra coisa, a secção 8, segurança e recursos humanos. A segurança e recursos humanos é a coisa mais essencial que uma determinada organização, quando estiver a contratar um efetivo, deve constar isso no modelo. Sigilo. Eu tenho um colega, ele trabalha numa das maiores empresas aqui em Portugal, que ele presta serviço para o Facebook. Ele trabalha com os dados confidenciais do Facebook. Quando ele esteve no processo, disseram-lhe, pá, doravante, tu vais lidar com dados fidedignos e tu não podes divulgar esses dados a ninguém. Se tiveres que divulgar esses dados em alguma pessoa, tu serás despedido automaticamente. E os colegas, e quando ele vem no serviço, não pode entrar com o telefone, não pode salvar nada. O computador, ele tem um passe. Quando ele chega na empresa, em função daquele passe que ele tem acesso ao computador, às informações, à aplicação que ele tem que trabalhar. Já viste o nível de organização de uma determinada empresa? Não, 1, 2, 3, 4. Eu trabalhava no sítio onde a palavra passe era PC, a palavra passe era AD, meu camarada. Estamos a fragilizar a informação, estamos a fragilizar aquilo que é o bem mais precioso de uma organização, que são os dados. E depois, há funcionários linguarudos, tudo que é dados fidedignos em uma determinada organização, ele fala, olha, não, a empresa é assim. Vamos lá supor que estás a trabalhar numa área florense, em que você está a trabalhar num processo para deter alguém que está a ser indiciado por uma prática malífica. E tu vai chegar, olha, eu estou trabalhando nisso, naquilo. Isso atrapalha o processo. Você fala nesta, aquele fala naquilo, e não consegues ter mais evidências palpáveis. Então, quando estamos a contratar um determinado funcionário, nós devemos nos basear de que o funcionário deve ter sigilo, coisas da empresa. Trabalhos da empresa é no trabalho. Não podes levar trabalho da empresa em casa. Não. E há empresas hoje que não trabalham com muitos papéis, tantos papéis. Você até fica engripado, você... Epá, são coisas que não se percebem. Mas você vê, tem computadores, tem servidores que dá para armazenar esse documento, tem scanner.
podem escanear esses documentos, colocar num arquivo, organizar aquilo tudo. Quando o gestor pretende um documento, olha, eu quero o documento X, ele vai no computador, digita, o documento vem. Está lá. É assim que funciona. Mas agora, epas, amontoa, tantos documentos. E eu pego naqueles documentos, levo em casa. Dados fidedignos de uma determinada organização. São os bens mais preciosos de uma determinada organização. Então, temos que ter muito cuidado na hora de selecionarmos os nossos funcionários. Segurança física do ambiente. Segurança física do ambiente. Os equipamentos devem ser bem instalados. Eu não vou colocar eu não vou colocar o meu servidor numa área em que quando tiver a chover, aquilo fica invadido. Não. Tenho que posicionar numa zona estratégica os meus servidores. Exemplo, nos bancos. Os servidores dos bancos estão num sítio estratégico. Se o Banco Central está, vamos lá supor, sou angolano, não é? Se o Banco Central está no Quina X, o servidor deve estar no Quilamba ou no Zango. Para evitar o quê? Isso evita, caso haja um risco iminente, para não aperiguar aquilo que é, então, a conectividade dos dados. A segurança física e ambiente devem ser mantidas em áreas seguras e bem protegidas, para que não possam ter, então, aí pessoas que não são autorizadas. Que não são autorizadas. Segurança das operações de comunicações. As operações de comunicações devem cooperar, porque quando não há comunicação, o sistema de segurança falha. Sempre que tiver uma anomalia, eu tenho que reportar, para que na próxima planificação teremos, então, de ultrapassar o que decorreu, para evitar dessabotes em uma determinada organização. Controle de acesso. Já falamos muito sobre a palavra passe. Controle de acesso é nada mais, sempre que tivermos aceder um determinado dado, uma determinada aplicação, uma determinada instituição, temos que colocar, credenciar, tem que validar se é mesmo, sou eu ou não. Estás a entender? Vamos lá supor uma aplicação de uma determinada empresa. Aplicação de uma determinada empresa não tem controle de acesso. Cada um entra e faz o que ele bem entender. Cada um entra e faz o que ele bem entender. Rede Wi-Fi de uma determinada empresa. Uma vez acedi nesse sistema, vai ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, sempre com o mesmo controle de acesso, sempre com a mesma palavra passe. Não devemos fazer isso. Há uma situação que nós devemos ponderar muito, é aquilo que nós chamamos de autenticação por 2 fatores. O que é isso, autenticação por 2 fatores? A autenticação por 2 fatores permite reforçar o controle de acesso. Ou seja, de um acesso, quando tiveres diante da tua aplicação do Facebook, vais colocar tuas credenciais. Aí você entra. Tudo bem. Exemplo hoje, não é? Numa determinada organização em que a segurança é muito débil, é muito frágil, eu consigo obter todas as contas, todas as credenciais dos colegas. Como? É simples. O navegador guarda a palavra passe. Se o navegador guarda a palavra passe, eu chego, tiro aquela palavra passe e entro. Está logo.
uma única vez, um único controle de acesso. Mas, com a dupla autenticação por 2 fatores, eu pego o credencial da colega ou do colega, eu pego, qualquer ponto onde eu estiver, acesso. Se eu pedir o acesso, vai vir uma mensagem. Olá, alguém que está em Portugal está a tentar acessar a tua conta do Facebook. É mesmo você? Se você tiver autenticação por 2 fatores, dizer que não, a pessoa pode se matar. Não vai ter como. Por quê? Porque são 2 fatores. Não sei se me faço perceber. São 2 fatores. Isso é assim. Vou dizer não sou eu. Vai sair automaticamente. Agora, se dizer que sim, sou eu, ele entra. Como é que se faz isso? É simples. Só vai no Facebook, definições, dentro das definições vem configurações, nas configurações vem autenticação por 2 fatores. Vais colocar o teu número do telefone, depois tens que ter uma aplicação que dá algumas palavras automáticas. Quando tu introduzir aquelas palavras automáticas, sempre que alguém ou você próprio tiver que entrar na tua aplicação, vai perguntar se é mesmo você ou não. Então, isso funciona para tudo. Tanto faz e-mails institucionais. Há e-mails institucionais que até hoje... coisas que sou Deus. Coisas que sou Deus. Yeah. Principais itens que compõem a ISO 27000. Muitas aplicações, os erros começam no princípio do desenvolvimento do software. Por que o princípio começa no princípio do desenvolvimento do software? Sempre que o pessoal da área técnica estiver a desenvolver um produto, segundo as normas de modelação de análise de dados, nós temos vários modelos. E o modelo tradicional, nós temos um modelo em cascata. O que é isso, um modelo em cascata? O modelo em cascata segue simplesmente uma única sequência. Ou seja, eu, Nelson Beng, presidente da Masala Technology, eu quero um aplicativo que determina durante o mês quais são as vendas que a minha empresa efetuou. Tudo bem, vou contratar um programador, eles vão desenvolver essa aplicação, estão a desenvolver, não há nenhum feedback comigo, só se preocupam com a segurança depois. Vão desenvolver, vão me trazer o produto. Oh, ok, está fixe. Durante a caminhada, eu noto que a aplicação não está a desempenhar aquilo que eu pretendo. Em vez de me dar mensal, está a me dar semanal. O dashboard não está em condições. Os layouts, a coloração é diferente daquilo que é o meu logotipo. Os erros, muitos erros de segurança. Estou a tentar fazer um pagamento, está via o código da base de dados. Esse sistema é vulnerável. Então, sempre que tivermos que desenvolver um determinado software, nós temos que aplicar o modelo espiral. O modelo espiral tem uma vantagem. Qual é a vantagem? A vantagem do modelo espiral é que o modelo espiral é incremental. Você tem um feedback com o cliente. Você faz a maqueta do projeto, é assim. Chega no cliente. O que achas? Conseguimos fazer até aqui. Será que isto está bom? Não, logo estava aqui, esse botão tem que passar aqui, essa coloração. E como é que está o formulário? Quando eu acesso, está a trazer alguma informação da base de dados? Não, tá. Então lá, não podemos fazer assim. Testes. Então, muitas
das aplicações, os erros começam no princípio. E quando os erros começam no princípio, no término do projeto, não tem como, porque o prazo estipulado para desenvolver o projeto é aquele e ficamos, então, com um produto com design insecure design, by design. É difícil, então o aconselhável é usarmos sempre o modelo espiral incremental para facilitar, então, aquilo que são os erros autênticos em segurança da informação. Para dizer que a norma 27009 engloba um setor específico, ou seja, a 27001 generaliza, a 27001 dita o que as organizações devem fazer, não especifica se é saúde, se é na cloud computing, se é nos bancos, se é nas finanças, se é nos recursos humanos, não, generaliza tudo. A 27002 generaliza tudo. É um guia. E nós temos a 27009. O que é a 27009? A 27009 vem da sustentabilidade naquilo que nós chamamos de setor específico. Vamos lá supor. Eu tenho um serviço na cloud, na nuvem, e pretendo vender esse serviço. Vou me basear onde? Eu vou me basear na 27017. A 27017 é um setor específico que trata da segurança da informação da cloud computing. Cloud computing é um serviço na nuvem. Se um serviço está na nuvem, eu tenho aplicação e eu tenho internet. O que é isso? O que é isso? Web. Web é aplicação, internet é hardware. Então, é o conjunto de software e hardware. Se é o conjunto de hardware e software, sempre que eu adquirir um produto na cloud, temos cloud pública, temos privada, temos híbrida. Se for pública, estou sujeito a ser invadido, porque qualquer um pode aceder. Mas essa informação eu não sei onde é que se encontra. Então, tenho que adotar uma norma que me diz, eu vou partir para a cloud, mas o que me garante que meus dados não serão invadidos? Não serão roubados? O que me garante isso? Vai me dizer, em função da 27017, diz assim, diz assim, diz assim, diz assim. Ok. Se quiser alterar algo, vai alterar, mas tem que estar sempre em sincronia com a 27001 e a 27002. Porque se não for, não terá uma padronização. Tipo, os serviços de saúde. Os serviços de saúde não imigram para a nuvem, porque eles têm dados fidedignos, dados que não podem ser vazados. Então, eles têm uma determinada regra. Qual é o objetivo da 27009? O objetivo da 27009 é definir regra e diretrizes, direcionar. Se pretenderes, por exemplo, serviço de engenharia eletrotécnica, se pretenderes implementar uma norma, tem que estar baseado na 27001 e na 27002, para garantir, então, aquilo que nós chamamos da confidencialidade, integridade e autenticidade. Temos vários setores, como já referimos há pouco tempo, que é 27.099, 20.243, são setores específicos que usam a norma 27.001 e a norma 27.002. Qual é a conclusão? Nós chegamos à conclusão de que a norma 27.001 ajuda a regulamentação de um setor específico
tendo em conta o padrão 27001 e 27002, com o intuito de protegermos os dados de uma determinada, os dados ou aplicação de uma determinada organização. Muito obrigado pela atenção. Estamos juntos. Que Deus abençoe, abençoe, abençoe. Não se esqueçam que a segurança começa por nós e termina nos outros. Se nós não protegermos os dados de uma determinada organização, primeiramente, nós é que estamos a ser frágil. Não estamos a ser sério não estamos a ser sério. Então, devemos proteger e ter muito cuidado quando vocês acessam a rede Wi-Fi pública, quando aceitam a rede Wi-Fi pública e quando vocês acedem a partir de um computador da empresa em que todos sabem a palavra passe. Muito cuidado com as vossas palavras passe. Muito cuidado. Estamos juntos. Bom dia, boa tarde antecipada. Que Deus abençoe. Boas.